Excelente presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores e assistência, eu queria pedir permissão a toda a assistência presente nesta Casa Legislativa para cumprimentar o ex-vice-prefeito dessa cidade, Paulino Biapino Barbosa Neto, conhecido popularmente como Paulo Neto. Cumprimentar as mulheres que se fazem presente na pessoa da dona Ângela, também genitora do ex-vice-prefeito. Senhores vereadores, mesa diretora, vereadora, amigos aqui presentes, essa sessão é uma sessão especial. É uma sessão que tem por objetivo fazer uma justiça, promover a justiça conforme a forma democrática das instituições que existem nesse país. Nós temos 3 poderes constituídos. Nós temos o legislativo, nós temos o executivo e nós temos o judiciário. São 3 poderes distintos. Entre os 2 poderes, o poder legislativo e o poder executivo, eles têm uma comunhão entre si, embora poderes distintos. E aqui nesta casa, hoje, pois não, presidente, eu queria convidar também a senhora secretária da Mulher e dos Direitos Humanos, a senhora Jaira Rocha. Queria pedir desculpa por não ter me convidado. Muito obrigado, presidente. Eu utilizo aqui a tribuna desta casa para explicar, talvez, para aqueles vereadores que pensam que o que está acontecendo hoje nesta casa é fruto apenas de uma comunhão com relação a algum interesse por conta disso. Eu queria dizer para os vereadores que se pronunciaram anteriormente, que são contra a decisão desta casa com relação ao julgamento da prestação de contas do ex-vice-prefeito desta casa, Paulino Neto, por uma questão de entendimento, não só jurídico, mas entendimento também legislativo. Prestações de contas passam por esta casa, que analisa essas prestações de contas é o poder legislativo. O poder legislativo, ele examina as contas de governo. E o ex-vice-prefeito desta casa, Paulino Biapino Barbosa Neto, foi vice-prefeito e assumindo o seu mandato de vice-prefeito em 2009. Em 2010, no cargo de vice-prefeito, teve então um julgamento do próprio Tribunal de Contas dos municípios, onde existe, no próprio Tribunal de Contas, existe o Ministério Público de Contas, que julgou as contas do ex-vice-prefeito Paulino Barbosa Neto irregulares no ano de 2010. E que, na verdade, queria abrir aqui um parênteses, em nenhum momento o gestor da época, que assumiu o mandato como prefeito, que Deus o tenha em um bom lugar, Zezinho Cavalcante, ele recebeu qualquer intimação ou sequer uma intimação do Tribunal de Contas com respeito à prestação de contas. A responsabilidade, nesse momento, cabia não aos 2 meses e 28 dias do Paulo Neto, e responsabilizou o próprio Tribunal de Contas, responsabilizou o Paulo Neto pelos 12 meses, quando na verdade o Paulo Neto cumpriu apenas 2 meses e 28 dias de mandato, obrigado a assumir o mandato em função do prefeito na época ter tirado uma licença médica para tratamento de saúde. A finalidade do prefeito, a finalidade do vice-prefeito é ocupar a cadeira do vice-prefeito quando o vice-prefeito
tem que pedir alguma licença para tratamento de saúde ou de interesse particular, e o vice-prefeito, se não precisava eleger vice-prefeito, se não, às vezes precisava só eleger o prefeito da cidade e não precisar de vice-prefeito. O vice-prefeito tem uma função importante, porque a partir do momento que o prefeito tira a licença, o vice-prefeito automaticamente é empossado do cargo e passa exatamente a assumir as prerrogativas de prefeito durante o exercício desse mandato. Agora, não podemos aqui ter uma outra interpretação, até porque quem julgou as contas do Paulo Neto não foi a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal tem um julgamento político, o julgamento jurídico das prestações de contas de qualquer gestor é emissão através de parecer que vem pedindo aprovação ou desaprovação das contas do Tribunal de Contas e enviado para esta casa. E esta casa, chegando o parecer do Tribunal de Contas pela desaprovação das contas do ex-vice-prefeito Paulo Neto, essa casa cumpriu à risca a orientação do Tribunal de Contas e votou então pela desaprovação dessas contas. Em audiência, já depois disso, provocado a própria pessoa que se sentiu injustiçada, que foi o próprio Paulo Neto, recorrendo então dessa decisão, por julgar injusta a aplicação dessa decisão do Tribunal de Contas, contendo essas irregularidades. Paulo Neto então recorreu, procurou os meios jurídicos e tentou, junto ao Tribunal de Contas, anular a resolução do Tribunal de Contas que, apoiado na época e votado por esta casa, a desaprovação de suas contas, e acompanhou todo o julgamento do Tribunal de Contas, acompanhando o Tribunal de Contas, e o próprio Tribunal de Contas reconheceu que existia um erro, que ninguém pode, agora nesse momento, ser penalizado pelas contas de 2010, como de janeiro a dezembro de 2010, quando na verdade eu não posso assumir isso, porque na verdade eu não passei um ano, eu não passei o ano todo de 2010. Quem deveria ter sido intimado e ter sido enviado por esta casa não era do vice-prefeito. E, no entanto, o vice-prefeito não recebeu a intimação por julgamento dessas contas. Então, esta casa, ela apenas recebe e com muita alegria o Paulo Neto, porque tem consciência do seu papel, de saber que esta casa, no momento que faz julgamento de contas, ela se reveste em juízes, em advogados, em promotores de justiça. Então é importante que haja esse reconhecimento. É uma pessoa que foi injustiçada, e esta casa hoje vai reaparecer, Paulo Neto. Você pode estar certo disso, porque aqueles seus amigos que torcem por você, que tem carinho por você, jamais vai desampará-lo. E nós temos que fazer justiça, nós temos que promover a justiça nessa casa. Afinal de contas, a casa é a casa do povo e a casa da justiça. E eu queria, senhores, mais uma vez, lamentar profundamente, encerrando esse assunto e passando para o próximo assunto, o que tem acontecido na nossa cidade. Infelizmente, isso é lamentável e é muito triste, não só para os vereadores, mas para a sociedade de modo geral aqui em Pacatuba. É a situação que se encontra nossas amigas e amigos, agente comunitário de saúde do município de Pacatuba, ocupando aqui a Câmara Municipal, dormindo aqui para reivindicar os seus direitos. Eu gostaria imensamente, eu como vereador, líder do prefeito desta casa, como vereador que tem lutado muito pela essa categoria, que hoje, infelizmente, passa por essa situação, eu queria muito que a prefeitura buscasse um entendimento com esta classe, que a gente pudesse sentar com ela, para discutir uma pauta mínima. Era tão necessário isso, para acabar com tudo isso que está acontecendo hoje aqui, com todo esse transtorno. Veja, são mães de famílias, são pessoas de comunidade, são pessoas do povo, que têm ajudado e têm contribuído muito para a melhoria da saúde da nossa cidade. Portanto, eu queria a sensibilidade do nosso prefeito,
que façamos uma comissão, que junte o sindicato do Centro de Saúde, que junte a Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e que nós possamos sentar juntos para buscar um entendimento para acabar com esse passe. Muito obrigado, presidente.